Bom, vamos falar de liderança. E aí eu gostaria de propor um aquecimento para a gente. E para isso, quando eu solicitar, a gente vai fazer de pé. Mas é o seguinte, eu vou falar uma frase, tá? Uma pergunta de liderança, e vocês vão berrar lá do fundo da alma, dizer assim, seria maravilhoso, para se esquentar, tá bom? Então, eu vou fazer a primeira, mas depois eu também posso pedir para outras pessoas fazerem a pergunta. E aí vocês berram, seria maravilhoso. Então, vamos ficar em pé, por favor, todos vocês. E eu quero aquecer, dizendo o seguinte: como seria se todos os nossos funcionários chegassem de manhã super motivados para trabalhar? Seria maravilhoso! Como seria se todos os funcionários utilizassem o máximo do seu potencial? Seria maravilhoso! Como seria se os nossos funcionários ficassem completamente focados nas nossas metas, nos nossos objetivos? Seria maravilhoso! Faz uma pergunta. Como seria se todos os nossos funcionários fossem futuros empreendedores? Seria maravilhoso! Como seria se todos os nossos funcionários tivessem inteligência emocional? Seria maravilhoso! Como seria se nós tivéssemos líderes de alta performance? Seria maravilhoso! Muito obrigado. Tudo isso seria maravilhoso, com certeza. Mas, na realidade, não é assim que funciona, né? A gente sabe que não é isso que a gente vive. Eu trabalho aí coachando, mentorando executivos, empresários, e a gente vê que é uma dor a liderança, né? Realmente é muito complicado liderar pessoas, não é algo que simplesmente se acorda de uma hora para outra, empresariando, e se acorda pronto para liderar. E eu passei por essa dor, não só como empreendedora, mas também como líder de uma empresa. Eu tive a oportunidade de entrar numa empresa muito cedo como estagiária, e nessa empresa, em 5 anos, tinha 120 funcionários quando eu entrei, e quando eu saí, em 5 anos, tinha 3.000, quase 3.000 funcionários. E eu, de estagiária, passei a diretora de RH de uma empresa de 120 funcionários para 3.000 funcionários. Então, eu fiz uma carreira exponencial lá nessa empresa. E me lembro, assim, no auge da minha carreira lá, um dia, fazendo feedback com as colaboradoras, uma colaboradora chegou para mim e disse assim, Carol, é péssimo trabalhar contigo. Eu não aguento, é ruim vir todos os dias de manhã e trabalhar contigo, porque tu é mandona, tu não sabe pedir, tu manda. E eu fiquei, cara, aquela frase me ecoou demais, porque meu namorado dizia que era mandona, que eu mandava, que era para eu parar de mandar nele, mas o namorado reclama mesmo, eu nem dava ouvidos. Agora, quando aquela mulher disse que era ruim trabalhar comigo, porque eu era mandona, isso realmente impactou. Me levou para terapia, para vocês terem uma ideia. Eu fui para terapia dizendo, cara, eu não me acho mandona, eu me acho alta e gente fina. E a minha funcionária disse que eu sou mandona. E, no final das contas, depois eu tirei um raio-x lá com a equipe e todo mundo me achava mandona. Então, aquilo realmente fez eu ver que liderar não é fácil. Embora eu tivesse começado a liderar muito cedo, e com 7 anos de idade eu já estava liderando, mas eu achava que, então, como eu tinha essa facilidade de liderança desde pequena, então, quando eu fosse realmente liderar num ambiente corporativo, eu ia ter muito mais facilidade. E não foi assim que aconteceu. E lá nessa empresa, eu tinha um líder, que era o dono dessa empresa, que um grande empreendedor, né, de 120 funcionários. Em 5 anos, a gente passou para 3.000 funcionários, um empreendedor que realmente conseguiu construir muita coisa em pouco tempo, e eu admirava demais aquele cara. E ele era o tipo de cara que ele fazia uma reunião com a gente e realmente conseguia botar todo mundo alinhado na meta, no objetivo, fazer plano de ação, alinhado para buscar resultado. E eu sempre pensava, pô, que sorte a dele, né? Eu sempre dizia que sorte a dele. Até um dia que eu fui entender o que de fato era sorte. Será que se tem sorte para liderar? Existem, na verdade, 2 tipos de sorte. Uma sorte que se chama sorte científica. A sorte científica, o que é? É o encontro do conhecimento com a oportunidade. É quando a gente tem um dom,
tá? Tem um dom ou tem um conhecimento e acontece uma oportunidade e o cara se dá bem. Por exemplo, um jogador de futebol que, de repente, vai jogar em um time grande. Né? Esse cara, ele treinou, ele tem conhecimento, ele juntou com o seu dom e ele tem ali um olheiro que juntou a oportunidade. Então, o que acontece? Conhecimento com oportunidade. Aí, quando eu conheci esse conceito, eu fiquei pensando, será que aquele cara que eu admirava era a sorte, essa sorte aqui? Na verdade, ele tinha muito conhecimento em empreendedorismo, ele tinha conhecimento em lidar com as pessoas e ele teve a oportunidade de, naquele momento, acertar no nicho certo e o negócio dele acontecer. Agora, a gente só tem essa sorte quando, geralmente, a gente junta esse conhecimento, esse nosso talento, a gente conhece os nossos dons. Né? E tem um outro tipo de sorte também, que é a sorte filosófica, que é o encontro da imaginação com a realidade. Essa o Einstein trouxe muito bem, que ele dizia o seguinte: 99% da minha teoria é imaginação, só 1% é o meu conhecimento. Porque ele dizia que o quê? Estava tudo pronto no mundo da imaginação. Estava tudo pronto ali em cima, ele só tinha que ter o esforço de trazer para a realidade. E, na verdade, a gente também tem muita coisa que está pronta aqui. Se a gente consegue imaginar o futuro que a gente quer, na verdade, ela é possível concretizar. Porque a gente não imagina o que não existe. A gente só consegue imaginar o que de fato existe. Mas, de fato, entendendo isso, eu entendi que essa sorte que todo mundo... sorte. Não, a sorte é realmente tu imaginar, tu utilizar o teu dom e fazer acontecer na prática. E tornar tudo isso realidade. E, por isso, então, eu entendi que liderança, na verdade, ela é uma escolha. E uma escolha de grande responsabilidade. Eu, quando pequena, com 7 anos de idade, a minha mãe... Eu tinha muita amidalite e também a minha mãe não tinha tanta grana assim, minha mãe e meu pai, não me davam sorvete e bala todo o tempo que eu queria. Então, eu consegui criar uma estratégia que deu muito certo. Eu pegava as plantas da minha mãe, que estavam velhinhas, os gibis dos meus irmãos, que eles não usavam mais, e comecei a vender na sinaleira, lá de casa, no semáforo. Com 7 anos eu comecei a fazer isso. E começou a dar certo a brincadeira. De vez em quando, a minha mãe ia lá na sinaleira me puxar pelos cabelos, porque eu estava vendendo algo que não podia. Porque nem tudo, algumas coisas eram do câmbio negro. Que eu achava que ia dar um bom dinheiro e eu ia vender na sinaleira. E aí, de vez em quando, alguém chegava em casa, naquela época não tinha celular ainda, então eu tinha um delay, né, da amiga da minha mãe chegar em casa para pegar o telefone, ligar para minha mãe e dizer assim, vai lá catar a Lola, meu apelido, vai lá catar a Lola que ela está vendendo a tua casa inteira na sinaleira. E aí eu conseguia o quê? Conseguia comprar picolé, mas eu ganhava tanto dinheiro que eu não comprava só para mim, eu fazia todo um esquema lá na minha rua. Então, imagina que eu tinha tudo o que eu queria e mais um pouco. Né? E aí eu entendi que, como eu tive essa facilidade, na verdade, esse dom de fazer as coisas acontecer, vamos dizer assim, um talento empreendedor, eu comecei com 12, 13 anos de idade a usar a minha liderança para o mal. Porque, como ela não foi bem encaminhada, bem administrada, eu comecei a usar para o mal. Então, eu fazia panelinha dentro da escola, entendeu? Eu fazia um monte de coisa, até que com 14 anos, de fato, é feio, é horrível, meu filho não pode saber disso nunca, mas eu fui convidada a me retirar da escola. O professor chegou para o meu pai e disse, olha, ela não é benquista aqui, por conta de que eu comecei a usar essa liderança para o mal. E, nesse momento, a minha mãe, realmente, eu estava, inclusive, num momento de me crismar pela religião católica, e o padre não quis me crismar, porque eu realmente questionava demais. Por que tem que ter procissão? Por que tem que ter santo? Por que tem que ter vela? Por que tem que ter isso? Por que tem que ter aquilo? E aí o padre disse, olha, ela questiona tanto que não é bom, ela não está pronta para ser crismada. E ele não me crismou. E aí a minha mãe disse, olha, filha, não tem problema que a religião não seja, quem sabe, o teu caminho,
a religião católica, mas tu tens que encontrar uma religião para tu possa seguir na vida. E aí, realmente, foi algo que foi muito importante para a minha vida, eu começar a encontrar caminhos que começaram a responder muitas perguntas que eu tinha. E ali eu comecei, então, a entender que ser líder, se eu tinha esse dom, se eu tinha esse talento, eu tinha que saber o tamanho da responsabilidade que eu tinha na minha mão. Né? E aí, eu penso que um conceito que depois eu trouxe para a minha vida de liderança me ajudou muito, que diz o seguinte: o líder é o ser humano que se dispõe a maximizar o seu talento. Né? Então, assim, todos nós temos talentos, nós só precisamos mergulhar no nosso eu para entender qual é o nosso talento. Mas todos temos esse talento. E a pergunta que fica é: qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Aonde é que você é bom? Minimamente, qualquer adulto precisa responder isso, porque uma criança de 7 anos sabe responder. O problema é que, com o passar da vida, a gente esquece disso. Ou as pessoas dizem que o que a gente é bom não é bom ser bom. Né? Então, com 7 anos de idade, meu filho tem certeza absoluta em que ele é bom. E é óbvio, não muito diferente de muitos meninos, ele é bom jogador de futebol. E ele tem certeza absoluta que ele vai ser jogador de futebol. Se ele vai ser ou não vai ser, não faz mal. Mas ele sabe que ele tem um talento competitivo, ele sabe que ele tem uma habilidade física. E quem sabe tudo isso vai ajudar ele para a profissão futura. Então, com 7 anos, a criança sabe por que a gente, como adulto, a gente esquece. Depois, essa frase continua dizendo o seguinte: o líder é o ser humano que se dispõe a maximizar os seus talentos e cultivar os talentos que não tem. Tem muitas coisas que a gente não tem. Porém, a gente precisa, se a gente decidiu trabalhar para o outro, se autorresponsabilizar, em saber que a liderança é um ato de escolha e que a gente faz com que as pessoas nos sigam, a gente tem que também trabalhar o que a gente não possui em nós. Porque é possível desenvolver. Para quê? Para que a gente possa aplicá-lo de forma frutífera na nossa vida e na vida do outro ser humano. Esse é o papel do líder, é de abundância, é de poder trazer muito mais. E meu avô foi um cara muito responsável em me trazer isso na vida. Eu sou a única mulher entre 7 meninos. Imagina o que não foi a minha vida, uma batalha, né? Eu tive que aprender a lutar e a sobreviver no meio deles. E o meu avô, quando eu nasci, naquela época não dava de fazer ultrassom, nasceu uma menina. E eu nasci no dia da Páscoa, e às 8 horas da manhã. Diz a minha mãe, cantavam até aleluia. Mas isso eu acho que já é um exagero dela, porque veio a menina da família. Os meus avós ficaram extremamente felizes, principalmente o meu avô paterno, porque o meu avô paterno não teve filha mulher, só teve 3 filhos homens. Então, quando eu vi, o meu apelido, enquanto pequena, não era nem para os meus avós, meus irmãos me chamavam de Lola, meus primos, enfim. Mas para os meus avós era maravilhosa, era a maravilhosa. Então, eu tinha um avô paterno que ia me buscar na escola, 2 anos de idade, a maravilhosa para cá, a maravilhosa para lá. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu avô foi fazer uma cirurgia. Meu avô era um grande empreendedor, um cara que fez muito acontecer. Tudo que ele botava a mão virava negócios. E quando eu tinha 3 anos de idade, ele foi fazer uma cirurgia de catarata. Bastante comum, né, para pessoas que estão entrando aí com 50 e poucos anos. Naquela época, antes, né, hoje em dia só se faz com 70 anos, enfim, porque a gente vive até os 90, 100 anos. Então, quando ele foi fazer essa cirurgia, acho que eles deviam estar experimentando um tipo de máquina diferente e calibraram o equipamento que o meu avô para fazer essa cirurgia, e o médico queimou as 2 retinas do meu avô. Então, meu avô entrou numa cirurgia indo para melhorar a visão e saiu do hospital sem visão nenhuma. E foi muito traumático para toda a família, obviamente. Meu avô empreendendo, ele estava construindo um prédio naquela época. E na fundação do prédio, praticamente ele perdeu a visão. E aí ele ficou um ano muito mal, e no outro ano ele renasceu. Estou sem visão, vou viver muito ainda,
tenho muita vitalidade, quero fazer acontecer. Então, eu vou fazer uma coisa que eu nunca tive oportunidade. Vou fazer universidade. E meu avô foi o primeiro cego a prestar um vestibular na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele passou nesse vestibular e ele cursou a faculdade de Sociologia. E nessa faculdade, ao mesmo tempo que ele estudava, aprendendo braille, porque ele nem sabia também ler braille ainda, aprendendo braille, com toda a dificuldade que ele tinha daquela nova rotina de vida, né? A sociologia também foi o curando na vida, no sentido de continuar dando a força empreendedora para ele. E aí eu me lembro assim de várias passagens com meu avô, e o meu avô continuou empreendendo, e ele foi o presidente da Associação Catarinense dos Cegos de Santa Catarina, e palestrou, e ele palestrava o mundo afora, como era ser cego e continuar empreendendo. E ele trouxe, e eu sempre questionava, vô, como que pode? Tu não vê e tu continua empreendendo, teus projetos continuam acontecendo. Ele disse o seguinte uma vez para mim: porque eu perdi, sim, a minha visão, mas eu não perdi a minha capacidade de sonhar. E a minha capacidade de sonhar é esse ato de conseguir ver à frente. E isso me deu um clique, quando eu comecei a trabalhar a minha liderança para o bem. Se o meu avô, que era cego, que não tinha um sentido da vida dele, ele não perdeu a capacidade de sonhar e a capacidade de ver à frente e a capacidade de liderar, e nesse sentido, a capacidade de liderar, porque ele botava todo mundo a ver o que ele estava vendo. Ele tinha essa capacidade. E eu acho que o líder é exatamente isso. É o cara que muitas vezes ele não tem um projeto pronto, mas ele tem uma capacidade absurda de ver o projeto dele acontecendo, e ele tem que inspirar as pessoas a verem isso que ele não consegue ver. Que ele consegue ver, desculpa. Então, com isso, o meu avô me trouxe essa chave de que, poxa, se ele não tem visão e ele consegue utilizar essa capacidade, o que eu, tendo a visão, consigo fazer? O que eu, munida de todos os meus sentidos, visão, olfato, paladar, audição, tato, eu consigo fazer? E aí, diante disso, eu fui juntando algumas peças e entendendo como é que eu podia liderar através dos meus sentidos. Como é que eu lidero através da minha visão? E eu lidero através da minha visão exatamente com essa capacidade de sonhar. Todo líder, ele tem que ter claro qual é o sonho que ele sonha acordado. Qual é o sonho que ele todos os dias acorda de manhã para realizar? O que de fato me inspira a sonhar? Qual é o porquê do meu sonhar? Porque o porquê do meu sonhar ele é muito importante para o que eu possa fazer com que as pessoas caminhem junto comigo. E aí, diante disso, eu fui entender também que se eu juntasse um outro sentido que é extremamente importante, olfato. Eu fiz um curso, de tanto que eu gosto do olfato, eu adoro sentir cheiros. Eu me especializei em aromaterapia, para entender o que os aromas fazem com as nossas vidas. E o aroma, para vocês terem uma noção, aromaterapia são as essências das raízes, das plantas, das sementes, das frutas. Uma gota de tangerina, do aroma, do óleo essencial de tangerina, equivale você tomar 25 xícaras do chá. Para entender o quanto isso faz. Porque o aroma faz todo esse benefício, o óleo essencial, a essência de uma planta faz todo esse benefício. Porque o olfato nos liga à emoção. O olfato é um sentido que tem a capacidade de a gente se ligar ao outro. Sabe aquela história? Aqui o cheiro não está bom? Imagina a gente utilizar esse olfato para a nossa vida de negócios. Para a gente conseguir começar a criar sensibilidade quando existe um conflito entre as pessoas, o cheiro não está bom. Existe algo que está disfuncional no negócio, alguma coisa, alguma conta não fecha. E utilizar todo esse nosso sentido para realmente começar a sentir cheiros que existem
no ar. Só que a questão é que a gente muitas vezes se esquece de utilizar esse sentido, que está presente em nós todos os dias. Né? Então, o olfato é a capacidade de a gente se ligar emocionalmente às pessoas, de a gente conseguir se vincular ao outro, de conseguir fazer com que realmente o outro faça muito sentido para a gente, porque a emoção é essa reação fisiológica. Depois nós temos uma outra capacidade, um outro sentido, que é o tato. E o tato nada mais é do que esse sentido de conectar, de tatear, de realmente poder... E como a gente poderia usar o tato na liderança? O tato na liderança é realmente de estar próximo, de tatear, de dar o abraço, de ser caloroso, de fazer conexões. O ser humano, nós somos os únicos seres que temos essa habilidade, realmente, de poder realmente saber que estamos sendo calorosos um com o outro. Então, o tato é essa possibilidade de interação, de tatear outra pessoa. E quando nós estamos ligados a outras pessoas, a gente tem essa capacidade de interação. E a interação tem a ver com reciprocidade. Será que nós, como líderes, estamos sendo recíprocos? Estamos dando para o outro sem querer receber? Porque reciprocidade é dar valor para o outro sem precisar receber o valor em troca. É realmente dar um valor que não seja um valor econômico, mas que seja um valor de vida. Será que eu estou conseguindo, no meu dia a dia, ser recíproco? Entregar valor para as pessoas? Realmente poder contribuir com as pessoas para que elas possam serem maiores do que elas imaginam ser? Será que eu estou conseguindo fazer esse tipo de conexão? Será que eu estou conseguindo tatear o meu colaborador no sentido de ajudar ele a encontrar qual é o talento dele, qual é a força dele, aonde é que ele pode ser melhor? E essa interação, porque quando a gente tem interação com a outra pessoa, a gente tem a capacidade de desenvolver o outro no sentido de ajudar ele a aprender e não só ensinar. Essa é a capacidade de tatear o potencial humano. Depois vem um outro que é a audição. E isso me faz muito lembrar de uma história de um rei que tinha um filho. E esse filho ia ser o próximo rei, era o príncipe. E ele então buscou um sábio, para que esse sábio o ajudasse a desenvolver a capacidade de lidar com pessoas. Então, o sábio definiu o seguinte: vou mandar o seu filho para a floresta, passar um tempo lá, ver o que ele observa. E assim ficou combinado. O príncipe chegou até ao sábio e perguntou: qual é a minha tarefa? E o sábio disse: você vai para a floresta, passar alguns meses lá, e vem me trazer todos os sons que você conseguiu ouvir. E assim foi. O príncipe foi à floresta, ficou lá durante muitos meses e começou a ouvir muitas coisas, a diferença do barulho da chuva caindo conforme a intensidade, começou a perceber os pássaros, a diferença das espécies e o bater das asas, os sons, os cantos dos pássaros também. Começou a ouvir muitos sons que ele não era acostumado. E quando ele achou que ele estava pronto, ele voltou para o sábio e entregou a tarefa. Eu ouvi isso, eu ouvi aquilo outro. E o sábio disse: não estás pronto. Precisas voltar e ficar mais um tempo lá na floresta. Claro que o príncipe não gostou, mas se o sábio mandou, assim ele voltou. E ficou lá mais alguns meses. E num determinado dia ele acordou e começou a ouvir a grama se movimentar quando secava o orvalho da manhã. Os pássaros, um som muito diferente nas penas, quando eles batiam asa. O sol, dependendo onde estava, também trazia um outro som na cúpula das árvores. E aí sim,
ele viu que conseguiu ouvir muito mais do que a primeira vez. E chegou para o sábio e disse: sábio, agora eu vi isso. Aí o sábio disse: agora sim você está pronto. Porque utilizar a audição para realmente ajudar as pessoas, para a gente liderar, é ouvir esse inaudível. É ouvir além das palavras. É conseguir realmente ouvir o que o outro tem a nos dizer no sentido da sua essência como um todo, das suas dores, dos seus prazeres, dos seus amores. É realmente entrar nessa conexão desse ouvir além de tudo que a gente acha que consegue ouvir. É a capacidade de, muitas vezes, vestir a roupa do outro através da empatia. De ser empático, de ser realmente alguém que consegue contribuir para que o outro possa, de fato, se sentir acolhido. Isso é realmente conseguir essa liderança e através da audição. E, por fim, o outro sentido, o paladar. Como é que a gente pode utilizar o paladar na liderança? O paladar, que é o gostoso, que dá prazer, que dá apetite. Do que nós temos apetite? Do que hoje a nossa vida tem apetite? Do que a gente quer realizar? E como que a gente vai gerar esse apetite nas pessoas que a gente lidera? Como é que a gente vai mostrar para elas quais são os nossos resultados? O que nós queremos chegar? Porque não adianta nada tu ter apetite, tu ter vontade de vencer, tu tem vontade de sentir o paladar, e as pessoas que trabalham contigo não saber que gosto que elas vão sentir. A gente precisa distribuir esse doce gostoso para as pessoas, no sentido de que é para lá que a gente vai. Muitas vezes, um líder ele tem a visão, ele tem claro onde ele quer chegar. Mas o pessoal que acorda todo dia para trabalhar com ele, para fazer o negócio dele acontecer, não sabe aonde é que é para chegar. Esse líder tem fome, tem vontade, mas ele não mostrou para as pessoas como é que é ter essa vontade. Aonde é que a gente vai levar essas pessoas a se alimentar? Então, ter o paladar é exatamente ter essa questão do apetite, do prazer, da vontade de fazer acontecer. E o líder, se a gente usar todos esses nossos sentidos para que a gente possa vivenciar mais a liderança, vocês acreditam que a gente seria um líder mais inteiro? Sim ou não? Sim. Se a gente utilizasse a capacidade de visão com todos esses sentidos e pudesse juntar tudo isso para apropriar as pessoas, com certeza nós seríamos líderes acima da média. Por quê? Porque liderar nada mais é do que bater metas consistentemente, fazendo certo com o time. Então, eu preciso saber onde eu quero chegar, eu preciso ter uma cultura que me aproprie disso, tá? Com o time fazendo gestão. Então, para um negócio dar certo, a gente precisa ter o quê? Liderança, gestão e cultura. Não é muito difícil, gente, ter esses componentes. Mas, para isso, a gente precisa estar inteiro. Que vocês acham que, para mim, ninguém inventou isso? Nem essa questão aí dos sentidos com a liderança. Fui eu que fui juntando peças e encontrei uma maneira de eu conceber como eu ser uma melhor líder. E eu comecei a utilizar os meus sentidos para que eu pudesse ser uma melhor líder. Agora, tem um outro sentido que, para mim, não faz parte dos 5 sentidos, mas compõe tudo isso. O que vocês acham que é? É um caminho. O que mais? Criatividade. Também. É um caminho. Hã? Sensibilidade também faz parte. Hã? Inovar também. Mas, para mim, o 6º sentido é uma palavra que um dia uma criança, numa sala de aula, perguntou para a professora: professora, como é que eu posso
sentir o amor. Então, para mim, o sexto sentido é o amor. É juntar todos os sentidos e transformar tudo isso em amor das pessoas. E a professora respondeu: olha, está perto do recreio? Eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão para o pátio e vocês vão trazer o que foi o significado ou o sentido do amor para dentro da sala. E assim as crianças fizeram. Uma viu uma borboleta batendo as asas lindamente e dando graça para aquele recreio, conseguiu pegar a borboleta sem machucar e levou para a sala de aula. A outra sentiu um perfume, olfato, sentiu o perfume da flor maravilhosa. Trouxe a flor para dentro da sala, arrancou a flor e trouxe para dentro da sala. A outra escutou um passarinho meio caindo assim no chão do ninho. E aí ela foi lá, o passarinho todo bonitinho, pegou o passarinho bem pequenininho e trouxe para a sala. A outra mordeu uma maçã e achou aquela maçã deliciosa, o paladar, e trouxe para a sala. E vários alunos trouxeram várias coisas para a sala. E aí a professora questionou, né? O que você trouxe? Eu trouxe uma borboleta. Para mim, ela deu o significado de amor naquele momento. Eu trouxe o passarinho tão bonitinho, tão pequenininho, tão lindinho. Deu o significado do amor. E assim as crianças foram descrevendo. Até que uma criança estava bem envergonhada, lá no fundo. E aí a professora: meu querido, o que tu trouxe? E ela disse: professora, eu não trouxe nada. Eu vi a borboleta, eu senti. Eu vi o passarinho, mas também, quando eu vi aquele passarinho no chão, eu olhei para a mamãezinha dele e eu preferi entregar para ela o passarinho, porque ela ficou muito grata comigo. Eu não trouxe a flor, porque eu queria que a flor continuasse soltando aquele cheiro para os meus outros amigos. Na verdade, eu não consegui trazer nada. Eu só consegui sentir tudo. E aquela criança, então, ganhou a nota máxima e um louvor da professora. Porque, na verdade, o sexto sentido é essa coisa de sentir as pessoas. É verdadeira. O amor é essa questão da entrega, do sentimento, de tu conseguir ter a grandeza de sentir o outro ser humano como alguém igual a ti. Independente em que estágio ele está. Mas ele tem potencial, ele tem beleza, ele tem uma bela estrada a ser construída. E nós, como líderes, a nossa responsabilidade é só ajudar a desvendar esses caminhos. Todo mundo quer entregar, todo mundo quer dar resultado. As pessoas só precisam de pessoas para ajudar elas a encontrar o caminho. E quando a gente escolhe liderar, é esse o ato. É claro que no mundo dos negócios nós temos duas mecânicas. Nós temos a mecânica de ajudar as pessoas, que eu sempre digo, a liderança é uma bicicleta com duas rodas. Na primeira roda é a questão de ajudar as pessoas, de dar direção, de encontrar o melhor delas, e a segunda roda é a roda da gestão. De fazer os números acontecer, de fazer o resultado vir, de fazer o mercado, de você se tornar competitivo junto ao mercado. Liderança não é só beleza no negócio, liderança é resultado. Mas a gente só consegue esse resultado quando a roda da frente acontece. E a roda da frente acontece só quando, de fato, no meu ponto de vista, existe o amor. Existe a entrega do líder. Existe realmente a responsabilidade de liderar e de querer fazer acontecer. E, diante disso, então, eu digo para vocês que todos os dias de manhã, eu acordo para ser uma líder melhor nos meus negócios. Eu tenho 3 negócios. Eu presido 2 entidades dentro do meu estado. Eu sou uma pessoa que tem uma representatividade muito forte como líder. Mas eu não peço resultado, eu peço amor.
Porque eu sei que a grande diferencial e o que me ajudou a entrar na linha, na liderança, foi eu verdadeiramente começar a amar as pessoas, no sentido de querer trazer fruto para elas, querer que frutas aconteçam em todos os espaços que eu estou. E, com isso, então, trazer o resultado. E gratidão por vocês me ouvirem até aqui. Obrigado.